E, cara, como eu era infantil naquela época, como eu agi de uma forma diferente. Então, se voltasse no tempo, assim, eu acho que a gente tentaria fazer melhor. Paulo, surgiu de uma forma bem interessante, na verdade. Na verdade, meu nome ele é ao contrário do nome do meu pai. José Que é Severino José da Severino. Silva. Era para ter o Júnior e meu pai acabou esquecendo. Minha mãe escreveu para ele e ele acabou perdendo o papel. Quando chegou lá no cartório, na hora de fazer registrar o nome e tal, ele não lembrou de colocar. Trocou a ordem. E aí foi. Omitiu o Júnior, mas como todo mundo já tinha planejado, no caso minha mãe, ó, vai ser Severino Júnior. E aí decidiu deixar, mesmo sem ter sido registrado, na verdade. Não esqueça, se você ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva, deixa aí o seu like, compartilha com seus amigos. Você está assistindo esse BPN Cast edição especial, pode-se dizer de férias, né? Mas é o primeiro do ano de 2026 no YouTube. E você pode já também deixar sua opinião, deixa aí sugestão de convidado para uma próxima entrevista. E lembre que você também pode ouvir esse mesmo bate-papo, essa mesma entrevista pelo Spotify. Você tem os cortes no Instagram, no Facebook, nas demais redes, onde você pode também seguir e acompanhar o nosso blog. Inclusive, no antigo Twitter, que é o X, Triad, e outras aí que você vai pesquisando, colocou lá, blog do Paulo Nailson, o blog BPN, você vai encontrar. E vocês perceberam que esse cenário já não é aquele tradicional, nem o cafezinho gostoso de lá, do Lambreta Bistrô e Café, mas é o nosso aqui da terra de Alagoas, não é isso? Praia de Japaratinga, isso mesmo. Pois bem, nós estamos aqui nesse clima, convidando você, né, para nos acompanhar e conhecer um pouquinho a história do Júnior Billy. É bem interessante. Na época, nos anos 90, né, tinha uma banda na qual eu fazia parte, e ali tinha um guitarrista que chama-se André, filho do Pastor Bel. Eu conheci também. Exatamente. E aí ele só me chamava de Billy. Ô Billy pra Foi lá, ele que ele Billy pra batizou, cá. então, com... E aí ficou conhecido como Júnior Billy. Foi assim, foi uma coisa sem nenhum... Foi espontâneo. E aí ficou Júnior Billy. Quantos filhos são, né, do casal? Estamos em 7. 4 homens e 3 mulheres. Entendeu? Tem a minha irmã Tatiana, mais velha. E aí eu sou o segundo. Depois vem Flávio. Uma irmã minha que mora na Espanha. E aí foi até o último, que é Davi. Teve Jorge, teve Sara, e por último Davi. Boa parte desse pessoal, inclusive, passou a lidar com a música, né? Tem 2 que trabalham profissionalmente com isso, né? O que vive disso realmente é Flávio. Ele é tecladista de uma banda, bem conhecida mesmo, nacionalmente. E o outro que é Davi. Que é baterista. Toca bateria com alguns artistas e tal. Mas que não vive da música, entendeu? E os seus pais? A história deles é bem interessante. Porque meu pai, na época, ele trabalhava, os mais velhos sabem, no Cinema Caruaru e Cinema Maciel. E ele fazia os cartazes, naquela época do cinema, que hoje funciona o Banco do Brasil, ali era o Cinema Caruaru. E minha mãe, ela trabalhava como, vendia bilhete. Ela era, no caso, vendia bilhete. E aí eles se conheceram ali. Aí começaram a namorar, ficaram tal e acabaram casando. A lembrança que você tem do primeiro momento
que você segurou um lápis ou um pincel, que possivelmente foi um lápis, e se você já sentia, segurando aquela peça, que o mundo era algo desenhável. Paulo, na verdade, desde sempre. Desde sempre. Como meu pai, ele trabalhava com isso, ele era, na época, ele era pintor, abria letreiro, fazia esse tipo de coisa, e eu me lembro que quando ele estava fazendo os serviços dele, ele me levava com ele, e aí eu ia com ele, e ali eu ficava desenhando o que ele estava fazendo, reproduzindo, tentando reproduzir. Eu lembro que uma vez ele estava pintando uma Kombi, abrindo o letreiro de uma Kombi, e na época eu peguei um papel, uma prancheta e comecei a desenhar a Kombi. Isso, acho que eu tinha uns 8 anos de idade, entendeu? Eu gostava de desenhar, vivia desenhando coisas. Olhava uma coisa e ali eu já tentava fazer, né, reproduzir. Tanto é que eu acredito, Paulo, que com 12, 13 anos de idade eu já era, vamos dizer assim, um profissional. Já estava... Meu primeiro emprego, na verdade, foi o quê? Em 84, eu trabalhei na Antártica, depois passei um ano lá, depois em 85 eu comecei a trabalhar na Brahma, já como pintor. Eu tinha o quê? Eu tinha 15 anos na época. Que, salvo engano, é o que chamava cartazista também, né? Era, exatamente. Então, veja, profissionalmente foi tudo muito cedo na minha vida, né? Começou muito cedo. E ainda nessa área sua, quando é que você percebeu que as pessoas que rodeavam você, ou família, ou os colegas da classe, professora, isso aí eu não sei, elas começaram a descobrir que os desenhos que você fazia já não era só um passatempo, e que ali talvez tivesse um artista de verdade? dentro da própria empresa mesmo que eu trabalhava, uma vez eu lembro de um episódio bem interessante. Surgiu uma campanha da Pepsi, isso em 86, por aí, e quando tinha algum trabalho para fazer, que hoje em dia tudo é mais fácil, hoje em dia tudo é impresso, tem uma máquina que vai lá e faz um banner, faz uma coisa, mas naquela época não era, tudo tinha que ser feito à mão, então existia assim, o cara tinha que ser artista mesmo. E eu me lembro que tinha um pintor no Recife, que ele tinha que vir de Recife para dar suporte aqui na empresa daqui de Caruaru. E ele Então o fazia muito... mercado aqui estava Era, então, aberto. veja, quando precisava de um desenho, de uma lata de cerveja, de uma garrafa de cerveja, tinha que chamar o cara. E nem sempre o cara estava disponível. E aí o que acontece? A gente foi fazer um trabalho numa piscina, que era Pepsi Cola e tal, e tinha um desenho de uma garrafa de Pepsi. Na época eu disse, eu faço. E todo mundo ficou, não sei o que, eu digo, eu faço. E eu sei que eu me lembro que eu fiz, desenhar a garrafa de Pepsi nas proporções certinhas. E pronto, a partir dali todo o pessoal gostou muito. E ali, E foi se percebendo esse profissional, é, até para você mesmo, para né? O mim pessoal mesmo, comentava, o pessoal, rapaz, a partir dali eu já comecei me destacando dentro da empresa mesmo, como desenhista mesmo, entendesse? seja na folha de papel, nas cartolinas, quando se era os cartazes, né? Lembrando a expressão do cartazista, a transição do papel para as faixas e placas. Paulo, surgiu de uma dificuldade, na verdade, né? Não vou dizer uma dificuldade, mas surgiu assim. Você sabe que tem momentos que você procura buscar suas melhoras, na verdade. E eu me lembro de uma atitude que eu tomei, que até então eu trabalhava com meu pai, de verdade, de fato. Mas quando minha mulher disse, olha, eu estou grávida, e quando ela estou grávida, e ali eu senti a necessidade de abrir meu próprio negócio e buscar outros horizontes. Foi aí que eu comecei a pintar quadros, começar a fazer outras coisas De um para nível mais
profissional e mais externo para a cidade. Para incrementar mais a renda, entendeu? Então, a partir dali, acho que em 98, foi aonde eu abri o próprio negócio, me despedi do meu pai, assim, ó pai, preciso tocar a minha vida. E ali eu comecei a caminhar, vamos dizer assim, sozinho, né? Entendeu? Foi ruim, foi difícil, mas inteiro você ali acostumado e de repente você se apartar e dizer, rapaz, agora é comigo. Mas graças a Deus deu tudo certo, Deus começou honrando e a gente tentando, trabalhando com profissionalismo. E falar em honra, que ele usou essa expressão de Deus começou honrando, eu esqueci de honrar no início, geralmente eu faço isso, o pessoal que está nos acompanhando aqui, né? Então não só estamos sobre a direção e a produção da Alane, que está executando essa filmagem, como também ele citou o Daniel, não é isso? É, meu filho, que Daniel. é o filho mais velho que participa já dessa história a partir desse período, como sendo um divisor, e em seguida veio... A gente, como eu sempre falo com a Ana, a gente vivia pedindo a Deus muito... Ana, que é a Cristina, viu, gente? Esse pessoal está todo aqui acompanhando essa gravação. Paulo, na verdade, isso é muito relativo, porque realmente você tem que diferenciar o que você é um pensamento meu. Veja bem, se fosse assim, se a gente fosse olhar por essa ótica, o cara que é evangélico, ele não iria trabalhar numa fábrica de cerveja, porque ele ia vender cerveja, entendeu? Eu acredito que você sendo um músico, e você ser um músico cristão, ele ali está buscando o sustento da família dele, entendeu? Agora, como eu disse a você, é muito relativo. Eu mesmo, eu não gosto de julgar, eu não acho que seja, vamos dizer, problema. Eu particularmente, eu tenho assim, uma opinião, queria dizer para vocês que a opinião é minha, absolutamente minha. Eu não iria, nunca quis ir, entendeu? Porque também é fruto de uma decisão pessoal. Justamente, Cada um uma decisão conhece pessoal. a sua realidade. Eu não iria, entendeu? Mas não julga quem está lá. De forma alguma. Até porque eu tenho muitas pessoas assim, querida minha, que eu gosto muito, irmãos meus que eram da igreja e tal, e tocavam. Mas o cara tem que levar o sustento da família dele. Então não é a igreja que vai pagar, que vai bancar, eu vou pagar tuas contas, já que tu só sabe viver de música. Eu vou pagar a tua conta, eu vou pagar teu aluguel. Ele tem que chegar em casa com o pão dele, ele tem que pagar os boletos dele, entendeu? Então se o cara toca na igreja, é um cristão, e ele ali toca secularmente, ele que sabe a necessidade dele, ele que sabe até onde ele pode chegar, ele sabe o que é que ele vai fazer naquele ambiente, o que é, se é um ambiente que para ele é saudável ou não, entendeu? Aí eu acredito, eu entendo que é a decisão de cada um que sabe. Eu não consigo dizer a você, eu tenho uma opinião minha, né? Mas... E por falar por opinião própria, o mesmo adorador que vai estar em espírito e em verdade, ou seja, é difícil a gente julgar, né? Porque ele é quem sabe o que é que ele está passando num ambiente desse, que é um ambiente externo ao ambiente da igreja, ele pode estar cantando lá ou tocando com o pensamento e a consciência permanecendo em Cristo, como também o mesmo dito adorador pode estar dentro da igreja, mas com a cabeça totalmente sem distante, estar na igreja, ele né? está no ambiente. Pensando em coisas que não cabe nem a gente dizer agora em respeito a quem está nos assistindo. Então, realmente deve-se olhar, eu assim também entendo, por esse lado. O que é que o Júnior, líder da banda Gênesis, diria para o Júnior pintor? Paulo, realmente é como você falou, ser líder não é fácil, nunca foi. Porque são decisões que você tem que tomar. Se alguma coisa der errado, o pessoal cai em cima de você. E
Você de fato precisa se preparar mais do que outras pessoas, entendeu? Porque ser um líder é você ser, vamos dizer assim, o comandante, entendeu? Conforme o tempo vai passando, você vai adquirindo experiências que a própria vida lhe traz, né? Então, existem coisas que eu faria hoje em dia. Às vezes eu fico pensando, e cara, como eu era infantil naquela época, como eu agi de uma forma diferente. Então, se voltasse no tempo, assim, eu acho que a gente tentaria fazer melhor. Naquele momento que você está voltando para o Júnior de hoje, né? Fazendo uma placa, abrindo ali um letreiro, projeto massa, né? Desses que inclusive chamam a atenção, você está colocando ali o sonho de alguém. Algum cliente que você tenha feito um serviço desse, depois dele entender que aquilo que ele queria, da maneira como ele queria, você conseguiu. Você lembra de alguma história assim? Lembro. Para mim, assim, é muito gratificante. Isso que você falou é muito importante. Porque eu tenho essa consciência comigo. Eu converso muito com a minha esposa. E uma vez eu falei uma vez assim, bem recente. A gente estava realmente fazendo um projeto de uma pessoa. Foi até um projeto. E aí ela já vinha tido problema com outros profissionais. E aí ela estava bastante chateada e decepcionada. E o que é que aconteceu? E eu falei para ela, eu digo, olha, eu vou cuidar aqui do seu projeto como se fosse a minha casa. E ali ela ficou bem emocionada, me agradeceu. Ela disse, olha, eu lhe agradeço demais porque eu tenho tido muito problema. Eu digo, mas olha, vou fazer como se eu tivesse fazendo para mim. Porque eu sei que aqui é seu sonho, aqui eu sei que é a sua casa. E quando eu sair daqui... Tem muito a ver com a identidade, né? Exatamente. Eu digo, olha, quando eu sair daqui, quem vai ficar morando é a senhora. Eu digo, então eu tenho que fazer o melhor de mim. E ali realmente eu procurei dar o melhor de mim, com a minha equipe. Como eu sempre tenho falado, eu tenho essa consciência de que ali é o sonho de uma pessoa, não é o meu sonho. Eu estou ali para executar um trabalho. E uma pessoa sonhou, então veja, eu vou ser a pessoa que vou tentar me aproximar, dar o melhor de mim para que aquela pessoa me indique que realmente é o que tem acontecido. E tem sido assim, né? Depois de tanto tempo, pode-se dizer que você está entre os pioneiros, né? Tem grandes profissionais nessa área em Caruaru que começou pertinho do período deles. Se você não for o primeiro, mas está entre eles, né? Entre esses pioneiros, e se consolidou hoje. A gente precisa reconhecer isso como um grande profissional. Inclusive, se você ainda não conhece, o Instagram está saindo aqui, você pode conhecer e aproveitar e fazer contato para a fachada de sua empresa. A gente está chegando à reta final, né? Está faltando um pouquinho, mas segura aí, daqui a pouquinho a gente está terminando, mas ainda tem algo interessante para você ouvir. Não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, né, com seus amigos aí no grupo do WhatsApp, se ainda não compartilhou, de indicar esse programa. Lembre que você, além de acompanhar ele inteiro aqui no canal do YouTube, se não for inscrito, se inscreva. Você acompanha também no Spotify e os cortes, né, nas demais redes onde o blog está presente. E indo para uma área que a gente não explorou tanto ainda, embora que você já comentou, que é o Júnior desenhista, né? Quando pinta uma paisagem, quando retrata a imagem de alguém, que você faz isso também, né? O retratista, digamos. Mas na sua lembrança, e eu acho até que ainda hoje você vive experiências assim, quando está sozinho ali com um contrabaixo, sem ninguém por perto, ou na sua oficina, sem nenhum ajudante, mas naquele momento de silêncio, né, de quietude. Qual é a reflexão que você faz, ou algo assim que você já pensou no momento que você está consigo mesmo desenvolvendo uma situação dessa? Paulo, na verdade, o que tem acontecido comigo, eu não tenho, assim, tenho tido tanto tempo para realizar aquilo que eu gosto de fazer, que é desenhar, que é pintar. Mas eu ainda tenho esse sonho de ainda um dia eu continuar, na verdade.
Porque, Paulo, teve uma época da minha vida que eu vivia somente, absolutamente de pintura de telas. Fazia muita tela, tinha alguns Aí machões. ficou a dica, né? Quem sabe até alguns para machões. 2026 ou 2027. Eu comento num com Ana, desses salões, né, que tem aí na cidade. Eu trabalhava praticamente só com arte mesmo, fazia muita tela, sobre encomenda, tal, tinha bastante encomenda e vivia disso. Então, por conta de algumas dificuldades em relação a tempo mesmo, a gente acabei dando uma pausa e eu espero muito em breve eu retomar a carreira de pintor artístico, né, nessa área de tela e realmente pintar natureza morta, pintar retratos que eu gosto bastante e quem sabe fazer novas exposições. E você guarda dentro de si algo que você gostaria de pintar ou de fazer, de desenhar, como um grande projeto e que até hoje você não conseguiu? Com certeza. São retratar pessoas do meu convívio, meus filhos, minha esposa, minha mãe, meu pai. Até hoje eu não consegui pintar um quadro do meu pai, nunca pintei. Saudade aí do velho. É só um projeto. Minha própria esposa ainda não... Já fiz alguns trabalhos, mas eu ainda tenho vontade de fazer, pintar meus filhos, entendeu? Então, o velho pintor ainda está aqui. Tem alguém que está aí junto com a família em casa, já depois de editado, assistindo essa entrevista, que vai ficar com ciúme se você não citar o nome dele, viu? Nosso cachorrinho, nosso pet, que a gente ama muito. E também está no projeto de ser pintado no quadro dele. Muito bem. Gente, mais uma vez, queremos agradecer, né, pela sua companhia, a sua audiência. Essas histórias que a gente traz para a vida da gente, não sei se aconteceu em algum momento com você durante a entrevista, mas está acontecendo comigo agora, né? Eu estou me emocionando porque é como se estivesse passando também um filme das lembranças que eu tenho do convívio com ele. Que para além de ser alguém muito próximo do laço familiar, a gente também teve, né, por várias circunstâncias, por vários momentos, uma relação de parceria, de amizade, e que vem perdurando todos esses anos. Às vezes um pouco mais distante, às vezes um pouco mais próximo, mas assim, para mim, eu quero deixar registrado essa gratidão. Era um débito que eu tinha com você, né? A gente já conversava sobre isso, trazer a memória não só da banda Gênesis, como também todo esse talento que o pai da arte, né, concedeu a você. E fica agora esse momento também final, não só para os agradecimentos, e como esse é o primeiro programa, a primeira entrevista do ano, você também deixar os seus votos, né, para o público de um ano novo. Mas, novamente, lhe agradeço pela participação. Paulo, antes de mais nada, eu que agradeço esse momento tão especial para mim, de poder estar aqui compartilhando com você, falando também do seu trabalho, que a gente, como você falou, a gente se conhece há muito tempo e eu sei da sua dedicação, desde aquele tempo da revista Presentia, que você sempre estava ali me apoiando, sempre estava comigo ali, tanto na banda Gênesis também. Eu que agradeço a você esse momento, você que está aí nas plataformas, na rede social, aí, o seu trabalho maravilhoso tem se destacado bastante, fazendo entrevista com pessoas artistas de renome nacional e internacional. E assim, então, vim aqui essa tarde, nessa belíssima paisagem, para mim é um motivo de honra poder estar expressando um pouquinho do meu pensamento, do que a gente pensa e que a gente acha. E quero, desde já, falar para vocês que estão aí que acompanhem, vale a pena, porque assim, são conteúdos bastante diferenciados e variados e é um canal top, top, top. Queria agradecer a todos que estão aqui, a Alane, as pessoas que estão aqui nos acompanhando. No estúdio itinerante. Exatamente. E deixar para vocês um feliz ano novo, que está apenas começando.
E que aguarde que vem surpresas por aí. Isso aí. Quem acompanhou o nosso programa durante o mês de dezembro, viu que ele sempre começa às 6 da tarde e a gente sempre iniciava dizendo, né? Depois do sol e antes das estrelas, a gente permanece com esse encontro marcado. Você está vendo aí, o clima está sendo esse, o sol se pondo, a noite chegando, e a gente novamente é muito grato a Deus, não só por aquilo que Ele tem construído, né, em nossas vidas, e também pela sua companhia e a sua audiência. Até o próximo BPN Cast. Muito obrigado mais uma vez. Júnior. Amém. Valeu. Tamo junto.